Oi pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquisição de linguagem, accuracy, fluency dentro do seu lesson plan e um pouquinho só sobre correção. Let's go! Let's go! A nossa fala é desenvolvida da seguinte forma. Todas as interações sociais são gatilho para que a nossa cognição entre em trabalho. Ou seja, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a ser exposto a pessoas, a adultos falando, a um monte de gente falando, e o que acontece? Toda essa exposição acaba interferindo na nossa cognição, ou seja, ela faz com que a nossa cognição comece a trabalhar, ela vai desenvolvendo a nossa cognição. E da mesma maneira que a gente aprende a andar de bicicleta, a partir do momento que a gente cai e levanta, do mesmo jeito que a gente aprende a fazer contas matemáticas, a gente também aprende a falar. Claro, a gente já tem o fator biológico que nos prepara para falar, para a comunicação. É o que nos diferencia, por exemplo, dos primatas, de chimpanzés, dos macacos. Os macacos, eles não conseguem perceber o fator pragmático da comunicação. A gente consegue entender a intenção das outras pessoas. Esse é um grande diferenciador no desenvolvimento da nossa fala. A partir do nosso uso, a gente desenvolve a nossa fala. O mundo vai fazendo essa formatação da nossa fala. A partir do momento que os nossos pais, adultos, outras crianças, enfim, as pessoas vão nos corrigindo, a gente vai armazenando aquele dado, aquela informação linguística, e a gente vai desenvolvendo todo o nosso repertório. No caso da aquisição de língua estrangeira ou a língua inglesa, as coisas são parecidas. A gente precisa falar para que o idioma estrangeiro, a língua inglesa, seja desenvolvida, para que a nossa cognição entenda como funciona aquele novo idioma. Por isso, é muito importante, dentro dos nossos planos de aula, colocar um momento para que os alunos pratiquem. Ou seja, esse momento de prática é o momento de accuracy, é o momento em que a gente precisa corrigir os nossos alunos, a gente precisa dar uma atenção muito maior para a precisão na fala dos nossos alunos. Um outro momento que é muito importante colocar dentro do nosso plano de aula é justamente o momento para fluency. É um momento em que o nosso objetivo não é tanto a precisão linguística, mas sim fazer com que os nossos alunos falem por mais tempo, de maneira mais livre. Geralmente essas atividades são compostas de tarefas. Dentro do nosso plano de aula, ela fica no final daquele ponto e a gente oferece uma tarefa ou um desafio para que os nossos alunos desenvolvam tudo aquilo que foi aprendido ao longo daquela passagem de conteúdo. Nesse momento de fluency, justamente porque a gente não busca uma precisão linguística, a gente não precisa se importar tanto com a correção. A correção pode ser feita em um outro momento, com uma follow-up activity ou um feedback coletivo ou alguma coisa individual, mas depois desta tarefa ser realizada. E daí vocês podem perguntar, mas Rodolfo, qual tipo de correção que eu vou utilizar dentro daquele momento de accuracy ou naquele momento, depois daquele momento de fluency? A gente tem duas opções. A gente tem uma correção explícita e uma correção implícita. A correção explícita é aquela que o aluno sabe que está sendo corrigido. A correção implícita, por outro lado, o aluno nem sempre tem aquela noção de que está sendo corrigido. Talvez com aqueles alunos que ainda não tenham aquela consciência linguística mais consolidada, seja o caso de se utilizar o tipo de feedback explícito. Porque daí o aluno vai poder entender onde foi que ele errou. Se o seu aluno já tiver um awareness muito mais consolidado, mais solidificado, você pode fazer uso de uma correção implícita. Porque daí o aluno vai conseguir perceber onde foi que ele cometeu o deslize ou que ele errou e vai conseguir arrumar, vai conseguir se autocorrigir. Isso é muito importante. Esses assuntos você pode encontrar com muito mais detalhes no nosso curso de TKT ou de metodologias ativas, que vão ser oferecidos a partir de janeiro. Se você ainda não conferiu o nosso calendário de curso, dê uma olhadinha no nosso site e uma olhadinha na nossa página do Facebook, porque o nosso calendário de cursos para 2019 já foi publicado.